Estamos entrando mais uma vez ao vivo no vídeo que vai ficar gravado naturalmente, né? Começando mais uma live no Instagram. Tudo bom, pessoal? Deixa eu dar uma olhada aqui. Começar os trabalhos. Deixa eu aprontar tudo, né? Maravilha. O Instagram, como sempre, avisando que está chamando mais gente. Vai lotar com 2 pessoas. E eu queria te agradecer, você que está assistindo agora, ao vivo, não é isso? O vídeo costuma ficar gravado no IGTV, no YouTube e no Facebook, né? Nós colocamos nas 3 plataformas para que você possa ter acesso a todo esse conteúdo que nós estamos disponibilizando aqui, né? Por enquanto, toda terça e quinta de forma regular e trazendo sempre convidados, abordando vários assuntos e quando não tem ninguém, naturalmente eu, para que você possa entender um pouco mais sobre o meu trabalho, né? Eu me chamo Roberto Martins, você que não me conhece, eu trabalho desenvolvendo pessoas, né, desenvolvimento humano e empresarial, desenvolvo pessoas e empresas, trabalho com empresários de pequenas e médias empresas. E, óbvio, né, empresas são feitas de pessoas, nós desenvolvemos primeiro o empresário, essa é a ideia. Eu não trabalho com os funcionários, né, com os colaboradores, eu trabalho direto com os empresários, essa é a minha especialidade, com os executivos, com o dono do negócio. E hoje nós vamos falar de uma coisa interessantíssima, que são os medos, os nossos medos. Então, ao longo dessa live, nós vamos falar sobre vários medos e como você pode identificá-los e como que você pode tratar esses medos, né? Nós vamos ter a participação de todos vocês, fiquem à vontade para poder perguntar com o seu questionamento que eu vou te responder. Mas, começando já, né, eu gostaria de pedir, Keila está aí, tudo bom, Keila? Se para de travar, se volta, se voltou, não é isso? O Instagram agora está com isso também, a internet. E eu gostaria de saber o feedback de vocês, se o som está bom, se a imagem está boa, né? Medo, travando, voltando. O medo foi feito para nos proteger, não é isso? Para que nós possamos ter algum tipo de limite. Mas quando ele te trava, quando é aquele medo que te bloqueia, que não deixa você evoluir, que não deixa você andar, que te paralisa, esse medo, ele é causado por algum tipo de trauma anterior, por algum tipo de informação que foi colocada dentro da sua mente, dentro do seu subconsciente, como a gente costuma sempre falar em todos os nossos treinamentos. Então você vai ver que N pessoas à sua volta, que você conhece, têm determinados medos. E esse medo, em um determinado grau, claro, né, muito elevado, ele impede a pessoa de realizar os seus sonhos, de ser feliz, de melhorar a sua vida, de alcançar um outro nível. É isso? Então nós poderíamos aqui falar já de cara, quando você se depara com uma situação nova, né, um novo desafio, algo que você não conhece, é natural você ter medo. É natural você sentir aquele friozinho na barriga, não é isso? Um novo relacionamento, um novo emprego, uma nova faculdade, né? Ou você está passando agora para a primeira graduação, ou você está entrando no ensino médio, enfim, tudo aquilo que vai te desafiar um terreno novo, ao qual você não conhece bem, você nunca passou por ali, e isso te causa um certo medo. Isso é normal. Nós temos medo daquilo que a gente não conhece, não é isso? Então faz parte você sentir esse medo, faz parte você ficar pensando em N possibilidades naquilo que vai acontecer, e isso às vezes acaba te travando, só que é uma trava normal, né? Que você vai vendo que de repente não é nada daquilo, não é tão a empresa que você acabou de entrar agora, as novas pessoas, os novos amigos de trabalho, você está ali meio encabulado e tudo, daqui a pouco você começa a se soltar, começa a conversar com um, conversar com o outro, você começa a ver que os desafios que ali estão são desafios que você pode dar conta,
Então isso tudo vai te dando também um pouco mais de coragem e você começa a caminhada. Faz parte. Agora, quando você se vê numa situação em que aquilo ali te paralisa, te aterroriza, que você sofre por deveras, você precisa dar uma olhada na origem desse medo. Como nós falamos ali, essa origem, ela muito nos é colocada, né, lá atrás, com pessoas que nos limitam, ou com algum tipo de evento traumático que aconteceu com você. E aí independe da idade, né? Então, como eu costumo falar para as pessoas, eu ia muito ao mar, né? Vou muito à praia, moro no Rio de Janeiro, gosto da praia, gosto de nadar, gosto do mar. Sempre desde pequeno abusava muito, né? Entrava muito na água. A gente chama aqui no Rio de Janeiro de pegar jacaré, né? Você surfar sem ter prancha, você descer na onda, surfando, né? Deslizando na onda. E eu fazia muito isso. Então, volta e meia, aconteceu alguma coisa relacionada a afogamento, né? Mas um dos primeiros, e uma vez que aconteceu realmente, que eu estava para morrer, né? Bebi muita água, já estava desacordando. O amigo que estava do meu lado não podia se aproximar, porque ele viu que eu estava num estado de muito apavorado, muito nervoso, e eu ia me agarrar a ele e fatalmente nós dois iríamos morrer, né? O que acontece, né? O clássico, né? E não tinha nenhum salva-vidas próximo. E aquele medo ali aterrorizante, e eu, por conhecer, eu sei nadar, mas perdi o controle, me apavorei, tomei muita pancada da onda, a gente estava um pouco fundo, e tomei muitas pancadas, e eu sinceramente achei que ia morrer. Então o medo da morte tomou conta de mim. Mesmo eu sabendo nadar, mesmo eu estando naquela praia ali várias vezes, não era a primeira vez que eu ia naquela praia. Eu já conhecia o local, né? Nessa ocasião foi inclusive na Barra da Tijuca. Eu me apavorei. E o medo da morte, que é um medo interessantíssimo, é um medo que está nos assolando ultimamente, né? A maioria de nós, se não a grande maioria, ele me paralisou. Ele tirou o meu raciocínio. E esse meu amigo, eu lembro dele falando, isso eu devia ter uns 16 anos, ele falando para mim, flutua, flutua, relaxa, flutua. Eu lembro disso, e eu não conseguia. Eu afundava e voltava. E na terceira vez eu já tinha bebido muita água, e foi quando ele falou, pega o jacaré, né? Pega. E a onda, eu olhei para a onda e vi a onda e saí. Eu lembro muito bem, essa primeira onda me jogou bem perto da praia, da areia. Ali eu comecei a voltar, né, a ter a consciência de que eu iria conseguir sair. Veio a segunda e eu saí, na realidade eu fui jogado, né? A gente chama aqui no Rio que eu tomei um caixote, né? Eu caí na areia rolando que eu não tinha forças para poder sair. E nessa que eu caio, que eu saio, as pessoas vêm à minha volta, aí eu vi a gravidade da coisa, né? Porque aí as pessoas vieram socorrer e tudo mais. Não precisei de respiração boca a boca, mas eu não estava conseguindo sequer andar direito. Permaneci um tempo deitado. E fiquei ali, saí dali daquela beirada, fui um pouquinho mais acima e fui me recuperar. Depois que eu me recuperei, eu falei que ia entrar novamente. Aí meus amigos falaram, pô, tu tá louco, pelo amor de Deus e coisa e tal. Mas por que eu fiz isso, pessoal? Porque se eu não volto, se eu não enfrento o medo de morrer afogado, eu nunca mais iria voltar à praia, que é o local que eu mais amo, né? Pessoas gostam de montanhas, pessoas gostam de cachoeiras, pessoas gostam de rios, eu gosto do mar. Eu sou apaixonado pelo mar, né? Um dos meus sonhos é esse, é morar, né, próximo ao mar, está cada vez mais próximo. Eu estou chegando, cada dia que passa, eu estou me mudando para mais perto, até eu realizar meu sonho de morar de frente à praia. Mas eu sabia que se eu não enfrentasse o medo da morte, de morrer afogado, nesse caso o medo específico de morrer afogado,
eu nunca mais entraria na água. Como eu vejo muitas pessoas, como eu já vi pessoas que passaram por essa experiência e nunca mais entraram. Né? Podem até ir à praia, mas não entram na água, ficam na areia. E eu não queria isso para mim. E desde então eu voltei, enfrentei, continuei, porque isso aconteceu não no final do dia, aconteceu na metade do dia. Continuei indo, pegando o jacaré, não tão lá no fundo, porque eu estava muito cansado ainda e não estava me sentindo bem, né? Porque eu tinha bebido muita água salgada e não faz bem. Então essa foi uma das experiências com o medo da morte, de morrer afogado. Quando você tem um medo, seja ele qual for, a primeira coisa você precisa identificá-lo. Literalmente saber que medo é. Se você passou por um evento, e esse evento, como eu já passei por alguns, né? Esse evento é um evento muito claro na sua mente. Você precisa, o que nós fazemos aqui no nosso treinamento. Óbvio, quando não é um trauma que você precisa de uma ajuda de um psicólogo, de um psicanalista e até algum tipo de intervenção mais profunda. Mas você precisa voltar a esse evento. Você precisa estar lá mentalmente. Eu costumo dizer que você precisa estar como a terceira pessoa, como aquele que observa o evento, para que você possa ver minutos antes, segundos antes, até onde ocasionou, o que aconteceu, o que gerou aquele medo em você. Então, por que a gente está falando isso? Porque muitos dos nossos sofrimentos, dos nossos medos, nós carregamos durante uma vida inteira, por não saber como tratar, por não saber que às vezes você vai precisar de coragem, né? Tudo que nós vamos enfrentar nas nossas vidas, nós precisamos de uma dose de coragem. Quanto maior for o desafio, mais coragem você precisa ter. Mas se você não tem a coragem total necessária, aquela carga de coragem, naquele período ali, você vai adquirindo com o tempo a coragem para resolver esse problema, para que você possa solucionar esse problema da sua vida. Então nós vamos falar sobre alguns. Eu gostaria que, se você quiser participar, seria uma honra para mim você colocar aí qual tipo de medo que você tem. Coloca aqui no nosso comentário, eu vou estar olhando aqui do lado, o computador está aberto e a gente vai anotando aqui e vou responder na medida que vocês forem perguntando. Esse sentimento paralisante, ele está gravado dentro do seu subconsciente. Quando você consegue acessar o que aconteceu, quando você consegue acessar esse sentimento, aonde ele está dentro de você, por que ele se alojou, você começa a fazer um caminho inverso, o caminho da cura. Então existem vários caminhos, claro, de acordo com a pessoa e de acordo com o evento, de acordo com a intensidade do evento, de acordo com o dano psicológico que esse evento causou a você. E à medida que você for fazendo, no caso, o nosso treinamento, ou que você vai fazendo um outro profissional, você vai se fortalecendo e vai descobrindo caminhos pelos quais você vai percorrer e conseguir sair dessa situação negativa. Então, para efeitos práticos, nós vamos começar agora a falar de coisas práticas. Nós temos N situações. Eu queria contar uma história para vocês que eu vi de uma empresária que eu achei interessantíssima. Uma empresária foi sequestrada. E como ela lida com situações de crise dentro da empresa, como ela estava habituada a isso, então ela foi lidando, controlando o sequestro. Ela foi entendendo o perfil dos sequestradores. Olha só que coisa louca, né? Mas ela tinha um alto domínio das suas emoções, um controle muito grande das suas emoções. Então ela sabia qual era a situação, ela sabia manter a calma, ela sabia conduzir os personagens que ali estavam, porque são pessoas e cada pessoa tem uma característica. E se você é líder, se você está vendo esse vídeo aqui, se você está participando dessa live, você sabe que nós líderes precisamos conhecer cada elemento que compõe a equipe. Se você é um pai de família, você precisa conhecer todos os seus filhos.
você não pode tratar pessoas diferentes da mesma forma. Você precisa tratar os diferentes de forma diferente. Então, cada um de nós, em sua individualidade, precisa de um tratamento. E ela está ali naquela situação, acabou chegando no cativeiro, foi colocada no cativeiro e estava agora numa outra fase, sobreviver no cativeiro. Administrar a mente dela. Uma pessoa que tinha liberdade, que tinha poder, que tinha sua vida normal e se vê ali agora presa. Então, como administrar isso? E ela continua ali tranquila. Um certo dia, uma bela hora, e ela, claro que é uma situação tensa, mas ela sob controle, ela vê uma aranha. E essa aranha despertou nela um dos maiores medos que estava ainda adormecido, que era a aracnofobia. E isso estava lá guardado no subconsciente dela, de quando ela era criança. Foi quando ela foi exposta a uma aranha e isso gerou um trauma. E ela achou que já tinha passado por esse trauma. E foi a única hora que ela, dentro do cativeiro, no relato dela, ela falou que se desesperou, perdeu o total controle, não sabia o que fazer e começou a gritar. Olha que coisa doida. O medo da aranha era maior do que o medo da morte. O incômodo de estar ali com esse inseto era maior do que de estar presa, de não estar podendo, de ter sido cerceada a sua liberdade. E aí esse medo veio à tona. Por quê? Porque ele não estava curado. Ele estava adormecido em algum local da sua mente, do seu subconsciente. E quando foi estartado, ele veio à tona. Então, quantos medos que você tem, ou qual medo que você tem, que você está evitando enfrentar? Qual medo que está paralisando você e você está fingindo que ele não existe? E aí você descobre depois que algumas coisas na sua vida não estão andando por isso. Porque você não resolveu esse medo. Então, nessa história que eu te conto, que eu te contei agora, você começa a entender que esse medo ele é específico para um assunto específico da sua vida. Óbvio que dependendo do medo ele vai afetar outras partes da sua vida. E nós vamos falar sobre isso durante a nossa live agora. É isso que você precisa entender. Então você precisa ter um profissional ao seu lado que vai te orientando. É como se você fosse andar, inclusive vamos falar disso, medo de escuro. Mas é como se você fosse andar numa trilha, num local escuro, e você precisa de alguém que conhece essa trilha. Que sabe ir lá, levar você ao local certo e te trazer de volta recuperado. Não adianta você só abrir uma ferida e deixá-la aberta, né? Eu tive uma experiência muito negativa com uma profissional, né, de coach, que fez isso. Abriu uma ferida que estava num cliente. Esse cliente começou a chorar, isso ela relatando, uma ferida profunda. E quando você chega numa ferida psicológica muito grande, você precisa, aí não existe mais tempo com o cliente. Você precisa ficar o tempo que for necessário para que você possa vir retrocedendo e trazendo a pessoa de volta daquele estado mental de forma segura. Nós falamos o seguinte: você vem fechando a ferida, trazendo a pessoa para que ela possa se recuperar. Já viu quando você está num sono profundo e alguém te toca ou você ouve um barulho? Parece que teu espírito saiu do corpo, não é isso? Você toma um susto danado. Tem pessoas que chegam até a morrer, infartar. Então, dependendo da ferida, do medo que essa pessoa tenha,
do trauma que essa pessoa carrega, quando você vai com o treinamento, chegando a um determinado ponto dessa consciência, você vai trabalhar essa ferida como um cirurgião. Quanto mais profundo, mais cuidado, mais carinho, mais experiência você precisa ter, mais conhecimento, você vem trazendo a pessoa de volta, bem devagar, no tempo dela, né? Quem faz mergulho sabe que se você mergulhar muito fundo e você voltar muito rápido de apneia, né? Você pode ter uma embolia. O oxigênio que está faltando ali pode criar bolhas dentro do seu sangue. Não sou médico, mas pouco que sei, e isso pode te matar. Uma ferida psicológica, uma ferida de um trauma, de uma memória, de uma lembrança, ela precisa ser tratada de forma muito séria e ela precisa ser tratada de uma forma muito cuidadosa. Então, quando essa ferida abre, quando você chega lá, você vem cicatrizando de dentro para fora. Como a escarna, acho que é escarna o nome, que é uma ferida que dá para você ficar muito tempo deitado. Eu fiquei 2 anos sem poder andar. E eu tinha um carinho muito grande para não pegar isso, né, para não ficar aquelas feridas. E eu vi pessoas sendo tratadas dessa ferida. E ela vem sendo tratada de dentro para fora. Você tira aquela casca que está fingindo estar curando a pessoa, mas não está, como a casca dessa história que eu contei da aranha, e você vem limpando, até que a pessoa se recupere. Até que fique apenas uma cicatriz, como eu tenho aqui no pulso, de um corte que na época foi muito profundo, e agora é uma cicatriz que eu não lembro. Estou lembrando agora porque estou citando, né? Mas não me incomoda, não tem mais nada. Ficou a cicatriz? Sim. E, inclusive, nesse lugar aqui onde está a cicatriz, a pele é muito mais resistente do que nos outros lugares. Então, quando você se recupera de um trauma, quando você se recupera de um medo específico, quando você se cura desse medo, você fica muito mais forte. Então, você vê que pessoas que passaram por problemas com drogas, com vício, que têm medo de voltar, quando elas conseguem superar de verdade, essas são as pessoas que melhor orientam outras pessoas. Elas estão muito fortalecidas. Então, falamos aqui do medo, né, da aracnofobia, falamos de os medos estarem encobertos porque você não quer enfrentá-los, mas uma hora eles eclodem, uma hora eles te cobram essa solução. É como se você deixasse a lixeira do teu computador lotada e você não limpasse. Então chega uma hora que a tua memória do computador já está cheia de coisa que não presta e ele começa a travar. Então isso é um medo. Perfeito? Falamos do medo aqui, né, de morrer. Agora vamos falar de um medo interessante. Quando eu estava em sala de aula, né, na minha função de educador, e os alunos tinham medo de falar em público. É um outro medo terrível. E quando eu estava na graduação, nós fazíamos muito trabalho, né, muito estudo de caso, apresentávamos muito estudo de caso, eu fiz administração, então você precisa ler o que está acontecendo com a empresa, montar um trabalho e apresentar esse trabalho. Então nós tínhamos um grupo, e nesse grupo eu tinha uma amiga muito inteligente, uma amiga muito experiente, nova, mas tinha já uma vivência, uma bagagem e era muito inteligente. E nós fomos fazer o primeiro trabalho, a gente está se conhecendo ali, vamos fazer a primeira apresentação. No dia da apresentação, cada um de nós tínhamos a sua parte. De comum acordo, eu sempre fiz isso, todos sabiam o trabalho todo, porque se alguém faltasse, né, nós poderíamos apresentar a parte daquele colega que faltou, para que o trabalho não ficasse incompleto. E nós estamos lá, e o grupo estava ali, quer dizer, tudo está tranquilo. Já tínhamos passado ali no nosso restaurante, que a gente tinha um restaurante lá onde nós ficávamos para tomar um café, tínhamos passado já ali, tudo tranquilo. E quando chegou a hora de apresentar, né, o primeiro grupo e tudo, a gente está esperando, né, a nossa vez e tudo, eu comecei a ver que ela era morena e ela começou a ficar da minha cor. Daqui a pouco ela começou a parecer um fantasminha legal. Eu perguntei, poxa, o que está acontecendo? Ela, estou morrendo de medo. Eu falei, medo? Medo de quê? Ela, medo de fazer a apresentação. Eu não consigo falar em público. Ela guardou isso
até o dia da apresentação. Quando chegou na hora de apresentar o trabalho, ela suava em bicas, descia, escorria pelos dedos dela, com a mão arriada, descia pelos dedos, e ela suando. E eu falei, meu Deus do céu, e agora? Então aí, nessa época eu não tinha a experiência que eu tenho hoje, não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, mas tinha, né, a empatia. E eu e uma outra amiga começamos a conversar com ela para acalmá-la, para avisá-la que ela poderia ficar ali e falar o mínimo possível para que ela não sofresse com isso, para que ela pudesse ficar um pouco mais à vontade, e fomos amparando ela até chegar a nossa hora. E explicando para ela que ela precisava superar isso, porque nós iríamos passar, né, alguns anos ali e muitos trabalhos precisariam ser feitos, e como é que ela ia fazer isso? Então ela começou, eu comecei, veio a vez de um outro amigo, chegou a vez dela, ela falou um pouquinho, foi travando, a gente foi ajudando e ela foi indo. Depois ela saiu, voltou para fazer uma outra parte, mas ela estava destruída. Parecia que ela tinha sido atropelada no final da apresentação. Levou muito tempo durante aquele período da faculdade para que ela pudesse se sentir à vontade, para que ela pudesse se sentir forte o suficiente para falar em público. Não é isso? E quando eu fui para a sala de aula, aí já formado, pós-graduado, ser professor, ser educador, eu via isso nos alunos. E a técnica que eu usava, aí eu já estou mais experiente, aí eu já sei conduzir, era de você treinar em casa. Quando você não consegue falar em público, treina você sozinho, falando com o teu espelho. O que eu vou falar? Fala sobre aquilo que você gosta, para você se sentir à vontade, se sentir confortável. Algumas pessoas da família vão achar que você está doido, não tem problema. Dali você vai expandir, vai começar a falar para com quem você vive, mas aquela pessoa que convive com você, que tem uma empatia, que é mais solidário a você. Não adianta ser aquele parente que vê nessa sua dificuldade uma brecha para poder te atacar. Essa não é a pessoa ideal para você treinar. A pessoa ideal para você treinar é aquela que tem mais empatia, que tem mais carinho, mais respeito por você. E aí você vai mostrando para essa pessoa, devagarinho, pouquinho em pouquinho, cada dia, até você se sentir mais confiante. Depois você vai treinar isso com uma pessoa que você não conheça tanto assim, que você não tenha tanta intimidade. Você vai mudando os assuntos, você vai variando. Lembra que eu te falei? Começa com aquilo que você entende, com aquilo que você gosta, e depois você passa a falar de coisas que você não entende tanto. Você começa a pesquisar. Por que isso? Lembra? Toda vez que você sair daquela área ali que você acha que está protegido, que você vai buscar algo novo, a primeira sensação é o medo do novo. Então, quando você pega para falar sobre algo que você não entende tão bem, que você não domina tão bem, isso vai forçar você a ter mais poder, a crescer mais. Essa é a ideia. Claro que você vai fazer isso aos poucos. E com nossos alunos, o que nós fazíamos isso? Nós ensaiávamos dentro da nossa sala de aula. Por quê? Porque era o nosso ambiente. E é onde nós podíamos errar à vontade. Isso que eu costumo falar, você quer curar algum tipo de trauma, você precisa ir confrontá-lo, mas da melhor maneira possível e com calma, que te deixe tranquilo. Então, quando nós estávamos com nossos alunos ali, a gente ensinava o seguinte: a primeira fileira, depois nós fazíamos apresentações fora da sala de aula. As primeiras fileiras ficavam tomadas pela nossa turma, com os nossos alunos, com aquela consciência que nós estamos ali para ajudar o amigo que vai se apresentar. Então esse aluno ele ia treinando, praticando, ficando cada vez mais forte mentalmente para superar esse medo de falar em público. E dentro da sala de aula, graças a Deus, nós tivemos muitos resultados maravilhosos de alunos uma aluna veio de uma forma emocionante
depois de muito ter lutado para não apresentar nenhum tipo de trabalho, vir comunicar que estava já agora à frente do grupo dela, o grupo jovem da igreja dela, e ela estava se pronunciando para todo mundo. E isso foi muito sensacional, isso é uma coisa que marca muita gente, é isso que te deixa muito emocionado. Então você vai evoluindo, você começa falando para você no teu espelho, você começa treinando, você começa falando para uma pessoa, daqui a pouco para 2, 3, e você vai treinando a sua voz, a sua escuta. O corpo fala, como o seu corpo está reagindo, quais são as informações que o teu corpo está mandando para você, quais são as travas que você está sentindo. Normalmente a gente cruza os braços, a gente não sabe onde colocar as mãos, a gente dobra as pernas, nem isso, está em pé e fica com a perna dobrada, se te chamarem você dá um passo e cai. Então você começa a relaxar, você começa a praticar, até que você possa ter o domínio e começar a encarar públicos cada vez maiores. Então, o medo de falar em público, o medo de falar para outras pessoas, inclusive é maior do que o medo da morte, já foi provado. É maior do que o medo de morrer de queda de avião. As pessoas têm medo de avião e o medo de falar em público ainda é muito maior. Então, esse medo de falar em público, ele pode ser aquele medo paralisante que nós estávamos falando antes, que vai impedir você de crescer dentro da organização. Esse medo de falar em público, você nota nas pessoas que têm um linguajar muito agressivo ao falar, que falam muito rápido, que não conseguem colocar as suas ideias de forma tranquila. Você vê uma pessoa perder o equilíbrio ao falar em público porque ela não domina aquilo que ela está falando. Ou ela está mentindo, ela não consegue. Então aquilo tudo vai incomodando e vai aparecendo no corpo dela. Você consegue ver pelo gesto, você consegue ver pela postura corporal, pelo tom de voz, pela voz embargada, pela voz travada. Então tem várias coisas que vão acontecendo e vão travando a pessoa. Se você está realmente pensando em crescer no mundo empresarial, a virtude do líder é a comunicação. Um líder precisa saber se comunicar e comunicar de forma clara, segura. Ele precisa ter consciência daquilo que ele está falando e passar essa segurança para os seus liderados. Faz parte. Então agora nós falamos já do terceiro medo, medo de falar em público. Então você tem treinamentos para isso. Isso pode ter sido colocado em você na sua tenridade, sim, quando você tentava falar e as pessoas não deixavam. Quando você falava e as pessoas riam do que você estava falando. E lá foi criado esse bloqueio. Então você acaba carregando isso para a sua vida. Só que você pode desbloquear isso. Essa é a ideia do treinamento. Essa é a ideia da nossa mentoria. Perfeito? É voltar nesse tipo de trauma ou quaisquer traumas que forem e trabalhar isso. Isso é só uma parte da mentoria, né? Isso é uma parte dela, de você descobrir o que está travando você e o que é necessário você fazer para que você se liberte disso, desse medo. Então falamos de alguns medos aqui, né? Medo de morrer afogado, medo de falar em público, o medo de aerofobia, né? Que é o medo de altura, que te paralisa. Vamos falar agora de um outro medo, que tem uma coisa interessantíssima, que é o medo de ficar rico, que é o medo de enriquecer. Já ouviu isso? Aquela pessoa que fala, eu não, se eu ficar rico eu vou ser sequestrado, se eu ficar rico eu vou me tornar uma pessoa pedante. Lembra? Esse medo, ele foi colocado ali e muitas das vezes ele aparece em forma de sabotagem. Quando as coisas estão dando certo para você, você sabota. Lembra? Eu só quero ganhar 10 mil reais por mês, eu não quero mais do que isso. E você começa a ter a oportunidade de ganhar 10 vezes mais. Mas você sabota essa oportunidade, você sabota essa chance que você tem de crescimento financeiro. Por quê? Porque esse medo está lá escondido dentro de você. Esse medo de você estar bem financeiramente e os seus parentes, o seu pai, que às vezes sua mãe, não estarem tão bem assim. Os seus irmãos, e isso te incomoda.
Olha só que coisa louca. Por que eu estou te falando isso? Porque isso tudo é experiência do campo de batalha, porque eu sou mentor, eu trabalho com pessoas já há algum tempo, e isso a gente vê esses relatos. Nós, graças a Deus, já conseguimos ajudar centenas de pessoas, e vários casos desse, de não aceitar a prosperidade, a riqueza, porque acha que a riqueza é uma coisa ruim. Então, esse medo, às vezes, te sabota de tal forma que nem estudar para ter uma graduação, para ter um conhecimento maior, a pessoa quer. Para ir morar num local melhor, a pessoa sente medo de outras pessoas, o que vão pensar de mim. Eu não pertenço a esse lugar aqui. Medo da aceitação social, da opinião alheia. E aí você começa a se sabotar. Lembra aquela pessoa que não para? Não que hoje em dia a nova geração fica pouco tempo nas empresas, mas eles crescem na empresa que estão e vão para outra empresa com um crescimento ainda maior, tanto de conhecimento quanto financeiro, quanto de oportunidades. Quando não é o financeiro, é o que pode ser proporcionado a eles. Viagens, cultura, enfim, N coisas. Não tem medo. Mas tem pessoas que não ficam em uma empresa por medo de crescerem naquela empresa. Tem pessoas que não ampliam seus negócios por medo de ter um negócio maior, uma empresa maior, mais responsabilidade. Então existem várias formas do medo se manifestar. E aí ele entra como um autossabotador para que você não consiga crescer. E na live passada nós falamos sobre isso. Só existe dois caminhos para um ser humano e para as empresas. As empresas, analogamente, comparadas a nós seres humanos. Ou nós estamos em crescimento ou estamos em declínio. Ou você, enquanto ser humano, está evoluindo ou está declinando. Existem várias áreas da sua vida. Nós temos mapeado 12 áreas. Sua área saúde, mental, espiritual, relacionamento com a família, relacionamento amoroso, com os amigos, profissional, enfim. Ou você está se desenvolvendo e crescendo nessas áreas, ou você está definhando. Ou uma empresa está crescendo, adquirindo, mas não é tamanho, isso não é crescer só em tamanho, mas é em crescer em potência, que na realidade é isso, né? Porque você vê grandes empresas agora na internet com 3 pessoas, 4 pessoas faturando milhões. Então não é só tamanho de quantidade de espaço, não. É tamanho em potência. Se você não está crescendo, você está declinando. E um medo que aparece muito é esse. Né? Eu conheço pessoas que perderam grandes oportunidades. Por isso, por medo de... eu não vou comprar um carro zero porque as pessoas vão me roubar. Como se carro velho não fosse roubado. Não é isso? Eu não vou comprar um telefone de última geração porque eu vou chamar a atenção das pessoas. Como se não roubassem telefone barato. Então você muitas das vezes deixa de viver, fica paralisado por conta de determinados medos. O outro medo que é muito instaurado dentro das pessoas é o medo de relacionamento. A pessoa teve uma experiência, um relacionamento traumático, e aí ela acha que todo relacionamento vai culminar como aconteceu anteriormente. E aqui eu não estou falando da força da atração, como a gente fala em alguns vídeos nossos, que se você tiver fixado a sua mente em relacionamentos assim, você vai estar sempre atraindo pessoas assim. Isso também acontece. Mas eu quero dizer o seguinte, você tem tanto medo que isso ocorra novamente, que você sabota um relacionamento promissor. Você não consegue confiar, você não consegue se entregar, você não consegue ir fundo numa relação, tanto de amizade como uma relação de amor, de paixão. Por quê? Porque você tem medo, porque você já foi traumatizado.
e você não se curou desse medo. E como você não está liberto, você não pode usufruir da liberdade. Se você é prisioneiro de um sentimento destrutivo, você vai estar sempre se destruindo. Você não vai conseguir melhorar enquanto você não se libertar desse sentimento. Então você já viu isso, que a pessoa está num relacionamento muito bacana e ela começa a fazer coisas que fatalmente irão destruir esse relacionamento. E as pessoas que estão em volta se perguntam, por que ela está fazendo isso? Muitas das vezes nem ela mesma sabe, porque isso está muito escondido. A gente costuma dizer que tem pedras colocadas por cima para esconder esse medo, esse trauma. Só que ela começa a fazer coisas que vão levar à destruição, a acabar esse novo relacionamento, justamente por ter medo de ser feliz, de ter um relacionamento bom, sadio, e talvez lá no futuro isso tudo acabe como o outro acabou, ou que não dure o tanto tempo como ela esperava que iria durar. E aí ela sofre, e aí ela começa a se auto-sabotar. Não é isso? Outro medo que é colocado e que você precisa tratar, você precisa descobrir, é o do merecimento. Você não se acha merecedor. Você fala assim, isso é um medo? É um medo de uma responsabilidade. É o medo de não se sentir seguro, confiável. E aí você acha que não merece. Então nós estamos falando aqui de N medos que a gente aborda dentro do treinamento, N situações que nós vemos, que vêm até nós, né? Que a maioria das pessoas nos procuram e precisando de orientação a respeito disso. Né? Como se livrar, como melhorar isso, como tratar, como se livrar de determinados sentimentos que estão paralisando a pessoa. Então nós já falamos aqui de vários, você vai ver no início desse vídeo, dessa live, tem uma série deles que a gente estava falando sobre. E como você dominar isso, como que você consegue superar isso tudo. Agora uma coisa interessantíssima que eu tenho visto muito num grupo específico de profissionais, não é isso que a gente também está atendendo, que a gente também tem conversado muito, que são os profissionais da área do desenvolvimento humano. Não é isso? E vem uma coisa interessantíssima agora em relação a isso. É o medo que a gente chama de a síndrome, oh meu Deus do céu, do sabotador. Né? A síndrome do impostor, perdão. A síndrome do impostor. Que é você não se achar bom o suficiente como um mentor, como um coach, que você não está no nível que você está, mas você acha que não está, que você não consegue entregar a solução que você está prometendo, que você não está conseguindo realmente ajudar o teu cliente. E essa síndrome, né, como já foi dito em vários lugares aí, ela é uma síndrome até, se você entender, ela vem por quê? Primeiro, porque você realmente tem um sentimento muito bom. Você quer ser uma pessoa que faz a transformação na vida dos outros. Isso é natural, então você se cobra muito. Mas quando você se cobra em excesso, quando você não se permite errar, quando você não se permite aprender, quando você não se permite se reinventar, essa síndrome pode sabotar a tua carreira. Quando você tem essa síndrome do impostor, ela também te impede de cobrar o valor devido, o preço devido. Você vê muitos profissionais com medo de ter um ticket médio, um valor elevado, ou até um valor muito além, e vale o trabalho dele, vale a transformação que ele proporciona,
mas ele tem medo de cobrar, porque ele está sofrendo da síndrome do impostor. Então ele começa a oferecer um serviço que é um serviço muito bom, não é isso? Mas ele não acredita que seja, e ele começa a cobrar um valor, um preço muito baixo, porque ele não tem a coragem, não se sente confiante o suficiente para cobrar do cliente o preço que vale. E aí o que acontece? Quando você vê uma coisa que é muito boa, você já imaginou uma Ferrari sendo vendida por 10 mil reais? Você não acredita que é uma Ferrari. Você vai achar que tem alguma coisa errada aí. E a pessoa que está sofrendo da síndrome do impostor, a pessoa que tem o medo de cobrar o valor certo, preço certo, quando ela está entregando uma Ferrari, estamos falando aqui de pessoas verdadeiras, ela acaba afastando os clientes verdadeiros que estavam buscando comprar uma Ferrari. Olha que coisa doida. Então você tem uma Ferrari nas suas mãos, o seu conhecimento é um autoconhecimento, de alto valor, é um conhecimento que está, eu costumo dizer que está num sarrafo bem elevado. Você já ajudou várias pessoas, inclusive essas pessoas que têm essa síndrome, que têm esse medo de cobrar, são as pessoas que mais faz pro bono, mais trabalham de graça. E aí elas ficam se queixando que a vida financeira delas está ruim. Numa profissão, mentor, coach, consultor, é uma profissão de muita renda. Nós formamos mentores. Numa mentoria, um mentor nosso chega a tirar com um cliente o que uma pessoa precisa levar um mês inteiro para trabalhar. Uma pessoa, num trabalho de 40 horas semanais, conhecido também como 160 horas mensais, não ganha o que ganha um mentor em 1/10 desse tempo. Estamos falando de quem está começando. Você vê casos de mentores, consultores e coach ganhando 6 dígitos. Isso é normal. Você vê que um profissional acima da média, a hora dele é uma hora muito cara. Por quê? Porque o resultado que ele entrega é um resultado elevado. Então, quando você não consegue cobrar, quando você não consegue precificar, e você é estamos falando aqui de um excelente profissional, um bom profissional, é porque você está sofrendo dessa síndrome e ela está seguida desse medo. Gera esse medo em você. Então você vê pessoas sofrendo, pessoas que são pessoas iluminadas, pessoas que têm o seu propósito bem definido, pessoas que têm tudo para brilhar nesta carreira sensacional de mentoria, de coach, de consultoria, e elas não ascendem. Por quê? Porque tem esse medo travando elas. Ok? Então, o medo de vender, o medo de cobrar. Será que eu valho isso tudo? Meu trabalho vale isso? E o nosso trabalho é um trabalho intelectual, um trabalho intangível. Você só consegue medir quando você tem um feedback muito interessante, muito claro do seu mentorado, do seu coach, da empresa que você fez a consultoria, ou prestou mentoria, ou coach. Por isso você tem que estar muito bem preparado para você entender o feedback que vai ser dado. Para que você possa mostrar para o teu cliente o avanço que ele teve no processo com você. E isso, nós estamos falando aqui da doença, e a cura é justamente essa. Quando você começa a ter esse feedback, quando você busca esse feedback, quando as pessoas vão te dizendo quanto que elas estão melhorando, quanto que o negócio, no meu caso, eu trabalho sou mentor empresarial, quanto que a empresa melhorou, como que o clima organizacional está melhor, os processos estão melhor, os resultados estão melhor, o produto que essa pessoa colocava no mercado melhorou, a qualidade do produto, a qualidade do serviço. A mentalidade dela está melhor, ela está muito mais forte mentalmente. Então, todo esse feedback vai fazendo com que você vá ficando cada vez mais forte, mais seguro.
E é a hora que você começa a entender o valor da sua hora, porque nós vendemos tempo. Então você precisa entender isso. O seu tempo, quem valoriza é você. E a única coisa, a coisa mais preciosa do mundo que não volta. Não é isso? O dinheiro você recupera, a saúde você recupera, bens materiais você recupera, o tempo não. Então, quando você dedica o tempo a desenvolver uma pessoa, melhorar a vida dela, melhorar a empresa, isso é uma coisa muito valorizada. Isso tem um valor enorme. E você precisa entender isso, você precisa ter essa força, você precisa ter essa confiança. E essa confiança, isso tudo vem do quê? Desse conhecimento claro, primeiro do valor do seu trabalho, do valor da sua missão. Então, quando a gente começa a ter esses conhecimentos todos, quando você começa a fazer essa viagem interior, descobrir o que te causou isso, né? Quais são as causas dos seus medos, qual é o medo, o que ele está fazendo na sua vida, como ele está se disfarçando, isso tudo você vai aprendendo no nosso treinamento, né? No desenvolvimento do nosso método Seja Épico, você tem isso. Cada encontro você vai descobrindo, quando nós tratamos alguma coisa relacionada a essa, cada encontro você vai vendo de forma mais clara e você vai resolvendo. Isso vai te dando mais clareza, mais força, mais liberdade para que você possa alçar voos maiores. Lembra? A criança aprende caindo e levantando. Por quê? Porque ela não tem medo de cair. Porque a única preocupação dela é aprender a andar. Ela quer pegar as coisas. Ela quer se locomover, ela nem sabe o que é, perfeito? Mas o instinto dela leva para a evolução. E como ela ainda não tem bloqueios, a tendência dela é que ela comece a andar. Então não importa quantas vezes você ficou travado, quantas vezes você perdeu a oportunidade, quantas vezes você não conseguiu dar um passo a mais por causa desses medos. Basta que você comece a entender o que está acontecendo com você e você vai começar a se municiar das coisas, dos sentimentos que você precisa ter para essa evolução. Clareza, coragem, determinação, não é isso? Quando você tem uma coisa muito forte dentro do teu coração, que a gente chama do teu propósito, te chamando a realizar, né? Tem uma frase que diz, né? Deus não escolhe os preparados, né? Prepara os escolhidos, ou não prepara os escolhidos, sei lá, alguma coisa assim do gênero. Você vai se preparando no caminho, você é o escolhido e você vai aprendendo. Então você vai aprendendo como? Acertando, errando, tentando, quebrando a cara, tomando pancada. É assim que você vai se fortalecendo, é assim que você vai dominando o medo até que você possa extirpar. A grande maioria deles você consegue extirpar. Não é isso? Você consegue, além de... E os outros você vai dominar, né? Os outros você vai entender, você vai saber quando você está sendo acometido e como enfrentar esse medo, como enfrentar essa situação que está te travando. Você vai começar a ter mais clareza, porque a ideia de tudo é quanto mais clareza você tiver, mais fácil de você tomar decisões certas, mais assertivas. Quanto mais clareza você tiver sobre você mesmo, você vai buscando ter mais segurança, isso vai crescendo dentro de você. Então, quando você entende começa a diferenciar, poxa, eu tenho medo normal, que é do desconhecido, do novo, eu vou tentar alguma coisa diferente agora, então eu estou aqui, né, meio que relutante, mas para te preservar. E quando é aquele medo que está te travando, que não está deixando você evoluir, e quando ele vem disfarçado e entra como um agente sabotador. Então você precisa estar atento a isso. Para vocês que estão chegando agora, para vocês que estão aqui, e outra coisa, podem fazer perguntas, fiquem à vontade de respondermos algumas. Você vê o início do vídeo, no início da nossa live, pega toda a sequência que eu coloquei aqui para que você possa entender, se identificar com qualquer um desses medos que nós abordamos, para você começar a entender que você precisa saber que tem. Você precisa admitir, isso faz parte do treinamento. Nós te levamos a isso, a você ver com clareza aquilo que está te impedindo.
Quando você tem clareza, quando é colocado uma luz em cima e você consegue ver aquilo, é como se você estivesse num quarto escuro, com medo do escuro, e as pessoas acendessem a luz para você. E daí você vai ver que dentro desse quarto escuro não tem nada demais. Nada que está ali poderia te fazer mal. Mas por estar escuro e por você começar a criar um montão de imagens negativas, que geram sentimentos negativos, que trazem consequências para o seu corpo físico, e aí você estava sofrendo em relação a isso. Então, às vezes, você está com medo de começar um novo negócio, você está com medo de começar uma nova profissão. E quando você começa a ter mais clareza, você começa a ter mais força. Você começa a se municiar, se fortalecer, se blindar e enfrentar quaisquer desafios que possam aparecer para você. Então, o objetivo hoje, falando sobre esse tema, primeiro é uma autoavaliação. Ô Guilherme, boa noite, Guilherme. Tudo bom? Nós estamos falando sobre medo e sobre paralisações dos medos. Se você tiver algum medo aí que você queira comentar, ou que você conheça alguém que tenha, gostaria muito de debater. Eu estou aqui para poder responder a perguntas de vocês, pessoal. E dentro do treinamento, quando nós fazemos o nosso treinamento, a primeira coisa é justamente identificar. Identificar quaisquer coisas, quaisquer pensamentos e sentimentos que possam estar atrapalhando a sua evolução. A sua evolução como pessoa, a sua evolução como profissional, se você é empresário, que é o caso que eu mais trato, o que está atrapalhando a sua empresa de atingir um outro nível, um outro patamar, não é isso? O que está travando a sua vida? Então, por que isso? Porque nascemos naturalmente para ascender, para crescer. Se algo não está deixando isso acontecer, é porque está sendo travado, tem alguma coisa que está te bloqueando, te impedindo. E você precisa tirar essas travas, esses entraves. Então, quando nós falamos de medo de relacionamento, não é isso? Quando você teve um relacionamento e esse relacionamento te deixou algum tipo de trauma, você precisa entender que trauma é esse. Às vezes você joga para você a culpa. As pessoas começam a achar que elas são as culpadas. Né? Eu não sirvo para ter alguém que me ame. Eu não sirvo para isso, eu não sirvo para aquilo. Né? E aí você perde uma grande oportunidade de um bom relacionamento, de um relacionamento excelente. E aquilo que a gente começou a falar, você começa a sabotar. Aí aqui nós temos a Andréia, falando sobre medo de sucesso e o não merecimento. Andréia, eu tinha falado isso já, acho que na metade aqui do nosso vídeo, mas vamos tocar de novo nesse assunto, que esse assunto, eu trabalho com empresários, eu trabalho com empreendedores, com profissionais liberais, agora tem procurado a gente também. Estou colocando um profissional liberal, as pessoas, para poderem entender que ele sai da faculdade sem a informação para montar um negócio. Então não adianta você montar um escritório de contabilidade se você não sabe fazer business. Não adianta você montar um consultório odontológico, não é isso? Eu conheço excelentes dentistas, são artesãos, são pessoas primordiais, com uma maestria incrível, mas que não transformou isso num negócio. Né? Então a gente está trabalhando com profissionais liberais também. Deixa eu ver aqui, deixa eu só virar aqui para o lado, pessoal, para poder pegar aqui. Olha só, medo do sucesso e não merecimento. Justamente a gente estava falando sobre isso. Vamos dividir. Sucesso. Né? Sucesso é você conseguir alcançar o teu objetivo. Então, quando você tem medo do sucesso, você começa a colocar objetivos menores. Né? Lembra? Se você tem medo de coisas grandes, você começa a tentar pegar coisas pequenas. E fica, às vezes, limitado ali. Ao invés de você querer uma BMW, uma Land Rover, você fica limitado a um outro carro. Não que seja desmerecedor isso, mas você pode ter uma coisa muito maior, muito melhor, mas você começa a ter medo desse sucesso. Eu não sou merecedor, no outro lado aí, porque colocar esse de não merecer, 90% das vezes, arrisco a dizer 99% das vezes, foi colocado na sua mente lá atrás. Quando você começou a entender e as pessoas começaram a dizer que isso não era para você. E, infelizmente, você aceitou. Você que eu digo, qualquer um de nós. Quando você não se acha merecedor, tem uma raiz
muito, muito antiga dentro de você e você vem aceitando isso o tempo todo. Isso não é para mim, isso é para fulano, isso é para Beltrano. Eu não mereço ser feliz, eu não mereço ser rico. Então isso foi colocado e aí você precisa entender e começar a ter pequenas conquistas para que você possa entender que você sim, todos nós somos merecedores de toda a glória, de toda a riqueza, de toda a prosperidade que existe na Terra. O mundo é feito de abundância. Então você imagina, eu pesquisando com meu filho, nós descobrimos que cada um de nós tem direito a 4 campos de futebol, em termos de área. Nós somos 7 bilhões, quase 8 bilhões, mas tem espaço na Terra para cada um de nós ter 4 campos de futebol em termos de área, metro quadrado para cada um de nós. Olha só. Como que a gente não pode estar reivindicando isso? Porque a gente não se acha merecedor. Então isso é uma coisa que a gente precisa trabalhar. O Guilherme falou que todos nós, seres humanos, temos medo e quanto mais velhos nós ficamos, vamos acumulando esses tipos de sentimentos. Aí que entra a ajuda profissional, para que lidarmos melhor com tudo isso. Guilherme, eu costumo dizer o seguinte, isso é uma frase, né, a sabedoria popular interessantíssima, né? E a barba branca me permite falar isso. Você falou bem, quanto mais velho, a gente vai ficando um barro mais duro, mais endurecido. Só que isso é um paradigma. Porque se você... Só existe um sentimento, pessoal, quando você alimenta ele. Se você parar de alimentar o sentimento, ele para de existir. Né? Então, quantos sentimentos que eu vou alimentando, que estão me fazendo mal, mas mesmo assim eu o alimento, eu o encorajo. Então eu preciso entender isso. Quando a gente está ficando mais velho, realmente, se você tem a mentalidade, quando eu estou falando aqui você, eu estou falando todos nós, qualquer um. Quando a pessoa tem aquela mentalidade de que eu já sei tudo, eu não preciso aprender mais nada, eu sei tudo, não tem mais espaço para que eu aprenda, eu sei tudo, não adianta aprender nada, ela começa a se limitar, ela começa a ficar, e às vezes isso vem do medo. O que vão pensar de mim? Eu com 80 anos tentando montar um negócio, com 60 anos aprendendo a dançar. Lembra, o dono da KFC começou com fried chicken, né? Acho que é fried chicken, se não me engano. O nome KFC, tem outra letra lá. Ele começou com 60 anos. Aqui no Rio de Janeiro tem uma empresa de bolo, acho que agora esqueci o nome, rapaz, que é vou esquecer, que é também uma pessoa com mais de 60, mais de 50 e poucos anos, quase 60, se não me engano. Entendeu? O que limita a gente? Não é a idade. É a nossa mentalidade. Então, se você tem a mentalidade de querer sempre evoluir, de sempre aprender, não vai importar a idade. Claro que as limitações físicas são verdadeiras, né? Não adianta a gente com 80 anos achar que vai correr igual um garoto de 18. A questão não é essa, mas você pode ter uma mente tão boa quanto, tão sadia quanto, tão curiosa quanto uma pessoa muito nova. Essa é a ideia, quando você se liberta, quando você se desafia. E outra coisa, isso vai te trazendo saúde, né? Porque você vê, a gente fala muito sobre isso, quando você está fazendo aquilo que você ama, quando você faz aquilo que você gosta, você busca cada vez mais informações. Não importa a idade, então significa que você está envelhecendo, feliz, fazendo aquilo que você gosta. Então você está evoluindo junto, porque toda hora tudo está evoluindo. Não é isso? O rock and roll evoluiu, as músicas evoluem, a tecnologia, a ciência, enfim, tudo evolui, tudo está crescendo. Aquilo que a gente falou antes, ou está crescendo ou está morrendo. Então, se você está envelhecendo, mas crescendo, se desenvolvendo, você está evoluindo. Então, você está com fome, com sede, você quer buscar mais. E isso vai te alimentar, isso vai fazer com que você desenvolva cada vez mais. Isso vai fazer com que você não tenha isso como sendo um obstáculo, mas sim como um desafio. Como sendo uma coisa prazerosa. Quando eu pego um livro, que eu estava falando outro dia, quando eu pego um livro, estou na 3ª, 4ª, 10ª página, e eu falo, vou ter que voltar, vou ter que ler de novo. Aquilo me desafia, eu preciso entender aquilo ali. Eu preciso saber quais são as informações. Quando eu vejo um nome que eu nunca vi na minha vida, eu tenho que buscar na internet. Eu preciso buscar esse conhecimento, eu quero saber. Então isso tudo vai me desafiando, isso vai fazendo com que eu vá ficando cada vez mais
curioso, porque é isso que transforma a gente. É você querer aprender. Não é isso? E humildade, eu vi uma frase outro dia que eu adorei, humildade é quando você pega um livro. Quando você pega um livro, você está admitindo que você precisa aprender. Isso faz com que você cresça, não é isso? Não que eu seja assim, eu sou uma pessoa para frente, falo que isso por pessoas próximas, graças a Deus tenho consciência disso. Guilherme, isso aí, não, e detalhe, também perdoa, né, que eu falei assim direto, não me dirigindo a você, mas justamente isso, nós vemos pessoas da nossa volta. Rapaz, eu tô com 53, com cara de 200, né, e vejo pessoas com metade da minha idade que já estão travadas, que estão muito bloqueadas. Né, que são até, tem uma música que fala sobre são zumbis, eles estão vivos, mortos-vivos, estão vegetando, justamente por essa quantidade de medo, ou às vezes um único medo só, né? Foi o que a Andréa falou ali agora, às vezes você tem medo, isso que foi colocado na sua infância, embora que tudo isso tem tratamento, tudo isso tem, você consegue superar, não é isso? Dentro da mentoria, dentro do meu treinamento do método Seja Épico, a gente pega pessoas e uma das nossas clientes, nós falamos sobre isso. Aconteceu, sim, fato traumático, que deixou sequelas, perfeito, você tem consciência? Tem, para de alimentar ele. Ah, mas não é fácil assim. Não é fácil assim se você não fizer um treinamento, se você não buscar a cura. Se você ficar retroalimentando uma coisa ruim, ela vai ter vida. Só que se você falar, eu não quero, e dar um basta, a coisa muda também. Você dá um basta nesse sentimento. Você dá um basta nesse ciclo de renascimento, dessa tendência de coisas ruins. É o que a gente estava falando sobre relacionamento. Você começa a acreditar nas pessoas, você começa a confiar em você, a ter força dentro de você. Você começa a entender que esses relacionamentos ruins não foi você. E quando eu estou falando, quando não é verdadeiro, quando não é você realmente, né? Porque às vezes a pessoa também fala que o relacionamento dela estava uma bomba e você vai conversando com ela e ela descobre que a bomba era ela. Isso faz parte do nosso treinamento. E até bom quando ela descobre que ela cometeu N erros nisso, porque aí ela se observa, ela se reinventa e ela fica melhor. Agora, o que você colocou ali, ó, isso é real, isso, limitado, sim, claro. Tudo isso vai nos limitando. Imagina uma águia dentro de um cativeiro. A última vez que eu fui aqui num zoológico, aqui no Rio de Janeiro, um zoológico grande aqui da Boa Vista, nós vimos uma águia enorme, por mais de metro, uma envergadura absurda. Ela abriu a asa, me deu medo, e ela está dentro de uma grade. Agora você imagina um ser desse, com essa potência toda enjaulado. Como pode uma águia com a envergadura dessa não estar podendo voar para a sua vida no cativeiro? Como pode você, que é uma águia, não estar voando? Na sua profissão, na sua vida sentimental, na sua vida profissional, na sua vida acadêmica, estudando, se desenvolvendo, naquilo que você gosta de fazer. Às vezes você gosta de dançar e você não está indo dançar, você não está indo desenvolver a dança. Você gosta de tocar instrumentos, você gosta de tocar violão e falaram para você que você não tocava bem e você deixou essa crítica externa virar um medo do que as pessoas possam falar a seu respeito, e aí você não está praticando aquilo que você ama, com medo do que as pessoas vão achar, com medo do que as pessoas vão falar. Às vezes você saiu do emprego igual aconteceu agora, muitas pessoas perderam seus empregos, muitas empresas fecharam, e você está com medo de montar um negócio, com medo de quebrar. Pois se eu montar um negócio e não der certo, o que as pessoas vão falar de mim? As pessoas confundem um negócio, quebrar, fracassar, com ela ser um fracassado. Né? Essa semana eu vi uma live que eu adorei, e uma pessoa falando do Paulo Leman, né, que é um dos homens mais ricos do mundo, se não me engano, acho que ele estava na 7ª posição, não importa isso. O que importa é que ele quebrou. E eu costumo falar o seguinte, uma coisa para os empresários que eu mentoro, né, que eu trabalho, eu costumo falar o seguinte, olha só, Paulo Leman quebrou um banco e hoje é um dos homens mais ricos do mundo.
Se você quebrou uma loja sua, uma padaria, uma empresa com 10 funcionários, 30 funcionários, você não quebrou nada ainda. Não é isso? Então é entender isso. O navio afundou, não você. Você ainda tem fôlego para comandar outro navio, tantos quantos forem necessários, até que você atinja o seu objetivo. Então isso é fundamental. Guilherme, eu adorei a tua participação, tudo que você está colocando aqui. Parabéns, é isso mesmo. E, pô, sou muito grato às coisas que você tem falado aqui. E é isso, não se limitar. Então, no início, pessoal, você que está chegando agora, eu costumo falar isso, o vídeo fica gravado, quero que você veja lá o início da nossa explanação de hoje, que foram a respeito dos medos. É justamente isso, você identificar. O nosso treinamento é muito forte em cima disso, de identificar por que você está assim agora desse jeito. Por que você está colhendo esses resultados? Por que você está vivendo dessa forma? Por que a sua empresa está te entregando esse resultado? Porque eu conheço empresários que estão desesperados, porque estão estressados, porque tem uma crise chamada crise de burnout, que você está no estresse máximo. Burnout, você está queimando já ao máximo, você não tem mais nada para queimar. E aí você está destruindo o negócio porque você está travado, limitado. E às vezes é o medo. Como muito foi bem dito aqui, o medo do sucesso. Você começa a ter grandes oportunidades, grandes clientes começam a aparecer e você não quer crescer. Você não quer delegar. Medo de ter sócio. Pessoal, eu falo isso desde quando eu era criança. Você já viu alguém milionário que não tenha sócio? Que não seja sócio em vários empreendimentos? Você já viu? Então, se você tem medo de sociedade, se você tem medo de se associar, isso é uma coisa interessantíssima. Isso está te limitando. Se você tem medo de confiar na ideia dos outros, se você tem medo de confiar que aquela pessoa obteve sucesso e esse sucesso não é para você, você não vai se associar a quem está no caminho do sucesso, do crescimento, da prosperidade, da riqueza, da evolução. Se você fala que um assunto não é para você, você está se limitando e não é você. Esse não é seu eu verdadeiro. Isso são as informações erradas que foram colocadas dentro de você, né? Citado aqui na nossa live, pode ter sido na infância, muitas das vezes. E as pessoas costumam falar, meus pais, pode ter sido, mas pode ter sido outras pessoas. Por isso, muito carinho com quem cerca nossos filhos na eternidade. Muito carinho com quem nos cerca, com quem nos associamos. Mas quando você quer crescer, você vai se associar a pessoas, você vai se associar como é que eu posso te dizer, a grupos, para você ficar cada vez mais forte. Então, quanto menos medos você tiver, quanto mais dominar qualquer tipo de sentimento negativo que possa estar dentro de você e melhorar e extirpar aquilo que nós falamos, alguns você vai esquecer totalmente, óbvio, você vai se curar, né? Outros podem levar um pouco mais de tempo, mas você vai conseguir mais liberdade, você vai conseguir andar, você não vai ficar travado. Parte da consciência de que você quer essa mudança, essa transformação. Então foi o que o Guilherme falou aqui, não é isso? Não vai importar a idade, né? Óbvio que se você está fazendo a mesma coisa, você vai ter os mesmos resultados. Se você está fazendo isso por décadas, lembra? Vai sedimentando cada vez mais. Então fica mais difícil, não impossível, nada é impossível, mas fica mais difícil. Mas a partir do momento que você toma consciência de que você consegue melhorar isso, que você consegue mudar, que você consegue transformar a seu favor, que você pega essa energia e você evolui, você começa a entender que você pode ser uma pessoa imparável, como eu estou vendo aí várias pessoas falando. Você pode conquistar coisas inimagináveis até um tempo atrás para você. A partir do momento que você se propõe a mudar, que você se propõe a crescer, que você se propõe a se libertar desses grilhões que estão lhe aprisionando. Você, dia após dia,
passo após passo, você vai se libertando. E essa é a ideia. Por isso que o treinamento ele trabalha muito forte a tua mentalidade. O nosso método Seja Épico é muito isso. Muito forte a tua mentalidade. Vamos ver aqui, Guilherme, olha só. Trabalho como veterinário, mas também estudo e trabalho no mercado financeiro. Esse tipo de sentimento que você descreve, ouço todos os dias lá. Perfeito, Guilherme. Poxa, veterinário, sensacional. E detalhe, veterinário e mundo financeiro, quer dizer, maravilha. Outro dia também me falaram sobre essas limitações que nos colocam, né? Você tem que fazer uma coisa e não pode fazer outra. Eu falei, faço o que eu quiser da minha vida, a vida é minha. Inclusive, eu não permito que coloquem para mim aquilo que eu devo ser, aquilo que eu devo trabalhar, aquilo que eu devo estudar, aquilo que eu devo acreditar. Quem troca isso tudo sou eu. Quem faz essas coisas sou eu. Não é isso? Então, quando você falou aqui, sensacional, e você ouve isso no mercado financeiro, claro, as pessoas são muito limitadas. A nossa educação financeira é uma das piores do mundo. Haja visto o resultado que nós estamos tendo no nosso país, com a nossa população. Não é isso? Então, todos os medos que são colocados é justamente para te travar. Então, você precisa ir tirando todos eles. Eu tinha vários. E a gente vai, quanto mais você estuda, quanto mais você conversa com pessoas, quanto mais você procura pessoas esclarecidas, você vai falando assim, cara, pô, você começa a rir. Você começa a falar, pô, não é possível que eu estava com esse medo, que eu tinha esse troço aí. Não é possível. Entendeu? Eu tenho uma passagem comigo, né? Eu fui na Pedra Bonita, meu sonho é voar de asa delta, ainda não fiz isso, eu quero voar, ainda não tive oportunidade. E quando eu fui lá a primeira vez, que eu estava apaixonado vendo lá de baixo, tive a oportunidade de subir e ver onde o pessoal saltava, primeira coisa que aconteceu, nós não fomos com um carro adequado. Não sei se você, quem é do Rio de Janeiro sabe, né? Lá na Pedra da Gávea, você não é qualquer carro que consegue subir. Chega uma hora que não dá mais. Então paramos, fomos subir a pé. Então já começou a me apertar o coração ali. Chegamos lá em cima, isso eu era novo, eu devia estar com uns 18 anos. Chegamos lá em cima. Quando eu olhei, os arranha-céus, os prédios, lá em cima você não consegue ver, mal você consegue ver as pessoas, parecem umas formiguinhas andando assim na areia da praia. E eu estava feliz, encantado com aquilo tudo e com um medo terrível, aerofobia, eu acho que é o nome, medo de altura. Cara, um medo paralisante, fiquei paralisado. E vendo as pessoas saltando, pulando, e eu não conseguia ir. Os amigos meus foram na beirada da pedra, dessa rampa, na pedra não, da rampa, e ficaram lá, felizes, e me chamando, e eu não conseguia. Eu falei, não, eu vou. Eu não vou deixar isso me paralisar. Eu não vim aqui para ficar aqui, parado aqui atrás, eu vou lá. Eu fui me arrastando, puxando uma perna, puxando a outra, puxando a perna, puxando. Quando eu cheguei na beira, para minha surpresa, ainda tinha uma parte de barranco. Quer dizer, se eu caísse dali, eu ainda caía 1 metro de altura, sei lá, 2. Ia me machucar. Eu comecei a rir do meu medo. E comecei a aproveitar a beleza de onde eu estava. Entendeu? Então, qual é o medo que está te paralisando? Por quê? Por que você está se permitindo? Quais são os desafios que você ainda não encarou? E com certeza você se fortalece mais, você se sente maior. Óbvio, empoderamento. Você passou de um nível. É como se fosse um videogame, você passou para um nível superior. O desafio de me formar, né? Eu tentei várias vezes e parava e não conseguia estudar. Tinha que trabalhar, né? E com o tempo criou um hiato gigantesco, acho que 1 década ou mais. E eu falei, caramba, e agora? Como é que eu vou superar isso? E como é que eu fiz? Fui lá, passei e entrei para a universidade. E depois veio o medo de não conseguir acompanhar o pessoal novo. Eu era um dos mais velhos da sala. Entendeu? E aí eu não sou muito fã de desafio, de competir com outras pessoas, eu gosto muito de competir comigo mesmo. De colocar para mim objetivos e atingir esses objetivos.
E na sala aconteceu uma coisa interessante. Um garotão virou para mim e falou: pô, o que tu tá fazendo aqui, mais velho? Já passou da tua hora. Foi lindo isso. Ele foi uma das pessoas que mais me ajudou a eu me formar. Essa frase me ajudou muito. Inclusive, me formei e ele não. Inclusive, ele tentou participar de um dos grupos que eu estava e eu tirei depois porque ele não tinha capacidade intelectual para acompanhar o ritmo do meu grupo. Entendeu? Então tem uma coisa interessante nisso tudo. O que você está permitindo que as pessoas falem para você? O que você está admitindo como sendo limitador? O que você está aceitando como sendo aquela pedra que está te impedindo de correr, de andar com alta velocidade? Eu cito muito aqui, eu tenho já mais tempo de PCD, eu sou pessoa portadora de deficiência, eu sofri um acidente de moto quando eu tinha 20 anos, eu estou com 53, eu tenho 33 anos de acidentado e 20 anos que eu não tinha acidente nenhum. E lá atrás queriam cortar minha perna. Eu nunca mais andaria. Depois disseram que eu não ia ter uma vida normal, que eu não ia poder praticar mais esporte, que eu não ia poder fazer mais nada. Graças a Deus, eu não aceitei nenhuma dessas limitações. Nenhum desses medos que tentaram colocar na minha cabeça eu aceitei. Então, identificar qual é o medo, ou quais são. Entender que você pode superar qualquer um deles. Isso vai fazer com que você crie coragem para que você possa trilhar o caminho do sucesso. Sucesso é atingir objetivos. Só você ver a definição. As pessoas confundem sucesso com propósito. Propósito é uma coisa, sucesso é outra. Você tem que comemorar cada objetivo atingido, que isso vai te dando mais força. Isso vai colocando você em outro patamar. Então nós falamos aqui de vários medos, né, cara? Medo de cobrar, medo de morrer, medo de falar em público. Isso tudo está na nossa live desde o início. Então vai ficar gravado. Você que chegou agora, agradeço a todo mundo que está chegando agora. A gente já está aqui com quase uma hora e meia. Adorei as perguntas, as participações. Pessoal, o vídeo fica gravado no Facebook, no YouTube, no meu canal, Coach Roberto Martins. E lá você consegue pegar isso tudo. Tem mais coisa, mais informação. Nós temos um compromisso de levar conhecimento, de ajudar as pessoas. Nós temos um programa chamado, um método chamado Seja Épico, não é isso? Que você tem 7 encontros, são 7 encontros durante um encontro por semana, durante 1 hora e meia, 2 horas, individual, perfeito? Nada de grupo, você vai estar comigo e nós vamos estar falando sobre sua vida, seu desenvolvimento, seu crescimento. Então é uma coisa muito gourmet, é uma coisa muito personalizada. Eu tenho um carinho muito grande com isso, por quê? Porque você precisa se libertar. E muito do que nós estamos falando aqui hoje, que nós tocamos aqui, muitos assuntos, você não vai conseguir fazer isso tendo mais de uma pessoa. Por que isso? O medo da não aceitação. Se eu falar que eu não gosto de alface, as pessoas vão ficar chateadas comigo. Ou, se eu falar que eu gosto de alface, minha família não vai aceitar. Então, você não vai conseguir falar isso se não for tete a tete. Então, alguns traumas, alguns medos, né? Quando eu entro em alguns empresários, que você vê que ele está com medo de se posicionar dentro da própria empresa. Entendeu? Dentro da própria empresa, ele tem medo de ser dono do próprio negócio. Medo do que as pessoas vão pensar dele. Lembra? As pessoas confundem ambição com ganância. Então, se você quiser ter um carro do ano, um carro de 3 milhões, você não vai comprar porque você tem medo das pessoas acharem que você só pensa em dinheiro. Medo da opinião alheia.
E às vezes das pessoas que te amam, que você ama. Mas às vezes elas não estão nem pensando negativamente. Você que está com isso na tua mente, na tua cabeça. Conhecido como grilo. Década de 70. Esse grilo que está aí na tua cabeça. E você precisa se libertar dele. Então, quando você faz um trabalho desse, e de forma individual, ele é muito profundo. Então, aquilo que nós estamos falando, você vai tratar de coisas e se libertar delas, óbvio. Ah, outra coisa também, tá? Essa história de passar 10 anos, 15 anos, não, tratando não. Me perdoa, não sou eu, não é comigo. Né? O Freud tinha esse problema, né? Só teve, se não me engano, 80 pacientes, parece, na vida toda. Então tem alguma coisa errada nisso aí. A ideia é você vir, passar pelo processo, atingir o que você precisa atingir e vai embora. Lá na frente, se você precisar de novo, de outra coisa, tudo bem, aí é outro assunto, né? Você entra numa empresa e resolve um problema, depois você entra na empresa e resolve outro. Tranquilo. Os problemas vão aparecendo, você precisa solucionar novamente outras coisas, tudo bem, tranquilo. Agora, aquele mesmo problema na sua vida pessoal, na sua vida profissional, empresarial, durando décadas, tem alguma coisa muito errada. Não é isso? Então, toda essa gama de conhecimento que eu volto a te convidar a ver a live desde o início, o pessoal que está chegando agora, eu agradeço muito a participação de todos, agradeço muito a presença de tem amigos aqui, o Paulo, Guilherme fez excelentes colocações, Guilherme, muito obrigado pela sua participação, entendeu? E Márcio Cabe, tem um montão de gente aqui, gente, Fernando, obrigado e obrigado pelo teu feedback. Você entender o seguinte, volta no início lá da live, tá? Vê no início, na metade, a gente abordou muitos assuntos, muitos medos, né? Inclusive você separar, né? Para você tratar cada coisa de cada vez. Também tem isso, né? Eu tinha um conhecido que ele tinha medo de dirigir, e óbvio, quando você está com medo de alguma coisa, você começa a atrair, lembra? Eu venho o poder da atração, você está pensando naquilo, aquilo vai acontecer, com muito mais chance, né? Então, se você está pensando que vai dar merda, acaba dando. Então, medo de dirigir, aquele medo insuportável, em vez de ele tratar o medo antes de ir para a autoescola, ele tratou na autoescola. Tentou tratar. E ele acabou batendo com o carro. Mas viu aquela batidinha? Só para deixar o lanterneiro feliz? Não é isso? E ele nunca mais quis dirigir. E ele veio conversar isso comigo. Eu falei, cara, graças a Deus, espero não acontecer. Mas se acontecer, eu vou fazer o quê? Espero estar com um cinto de segurança. Eu só não capotei. Eu já acabei com não sei quantos carros. Eu já atropelei 2 pessoas, mas graças a uma pessoa e um cachorro, mas graças a Deus foi devagar, foi leve, não machucou. Eu fui atropelado e eu sei como é que é isso, é horrível. Já bati, já subi calçada, já rodei na Avenida Brasil. Quem mora aqui no Rio de Janeiro conhece a Avenida Brasil, já rodei na Avenida Brasil. Né? Então, você imagina. Eu já subi calçada a 100 por hora e vi o muro do trem crescer na minha frente. Eu tive que tirar do muro, depois eu tive que tirar de um bar que tinha. Tem pessoa correndo até hoje. Isso deve ter uns 20 anos, tem pessoa correndo até hoje. Entendeu? E eu adoro dirigir. Você entender isso. E como eu estava falando aqui no início, eu já quase morri afogado. Eu adoro o mar. Eu entro no mar sempre que posso. Eu nado sempre que posso. Perfeito? Então entender essas coisas, né? Quais são os bloqueios que foram colocados? O que está aqui dentro? O que está te travando? Quais são os desafios que você não está querendo encarar por medo? E qual medo? E aí você descobrindo qual é a doença, você trata essa doença com o remédio certo. Não é isso? Você tem medo de aranha, igual eu falei aqui, comentei da empresária, né? Que graças a Deus se libertou, né? Se libertou inclusive do sequestro e se libertou do medo. Não usar a mesma ferramenta para tratar um medo de aracnofobia para a aerofobia. Não é isso? Medo de altura. Você precisa de cada coisa uma coisa. Cada situação, um tratamento, uma abordagem, melhor dizendo. Né? Uma abordagem. Então, pessoal, a gente está indo aqui para encerrar, né? O que está me impedindo agora? Escreve. Quais são os pensamentos que vêm quando você pensa numa determinada situação positiva? Lembra?
Pô, se eu acertar na Mega Sena agora. Tem gente que fala assim, eu não quero não porque eu vou ser sequestrado. Ah, eu não quero não porque eu não sei o que eu vou fazer com tanto dinheiro. E se o amor da minha vida aparecer agora? Não porque eu não estou preparado ainda. Não porque eu não vou saber lidar com isso. Pois se você for chamado agora para uma promoção, tem gente que treme nas pernas. Não porque eu não vou saber lidar com essa responsabilidade. Ué, escreve esses medos. O que você precisa entender para sarar esse problema, esse medo? Para extirpar ele, para tirar ele do caminho da tua evolução. Então, quando a gente está falando aqui com alguns profissionais da minha área, que eu tenho lidado com eles também, né, eu tenho visto não só me procurando, como a gente trabalhando com eles, com outros, por que você está deixando a síndrome do impostor te bloquear? Por que você está deixando esse medo de colocar preço no teu serviço, não deixar você crescer? Por que você não está valorizando o seu trabalho, o seu conhecimento? Por que você não está sabendo precificar a tua hora? Mas não é dar preço minguado, é o preço verdadeiro. E detalhe, sempre vou estar falando isso aqui, estamos falando de pessoas de verdade, de profissionais de verdade, né? A pessoa que está se propondo a construir um prédio, ela tem que ser no mínimo arquiteto, não é isso? Engenheiro civil, alguma coisa do gênero, né? As pessoas confundem. Às vezes você pega um profissional que ele está muito acostumado a fazer casa de papelão. E aí você acha que ele tem as competências necessárias para montar um edifício. E aí complica. Então, se você tiver as competências certas, de verdade, faça uma autoavaliação. Veja o seu valor. Primeiro é você. Se você não está conseguindo cobrar, é porque você não está achando que é merecedor. Cai dentro do que a Andréia, se não me engano, foi aqui que falou. Então, se você não acha que merece, se você, que é você, não acha que merece, como que uma pessoa vai achar que você é merecedor de cobrar tanto? Se você acha que está caro o seu serviço, é porque você não sabe o teu valor. Quando a gente recupera, quando eu recupero uma empresa, quando eu ajudo o empresário a dar um outro passo, uma outra direção no seu negócio, eu estou ajudando ele a salvar a vida de várias famílias. Cada empregado ali tem no mínimo uma pessoa, não é isso? Se ele não é pai, não é casado, não é mãe, ele mora com os pais. Alguma coisa assim do gênero, alguém depende dele também, indiretamente. Então você vê esse peso. Perfeito? Então você tem que entender isso. Essas coisas precisam estar muito bem claras quando você vai. E quando a gente trabalha aqui, como eu trabalho com coach, com mentores que vêm precisando disso, de se libertar da síndrome do impostor, né? E falo isso como eu posso te dizer, com consciência plena, porque eu passei por isso alguns anos atrás. Você liberta essa pessoa. Ela começa a entender o valor dela, o valor da transformação que ela propõe, o retorno que ela proporciona ao seu cliente. Não é isso? Quando você ajuda uma pessoa a tomar uma decisão, às vezes essa decisão vai mudar a vida dela por completo. E graças a Deus para melhor. Então, primeira coisa, você ter ciência de quem você é. Ciência da sua capacidade. Poxa, mas eu não estou tão capacitado. Vai buscar essa capacitação, já que é isso que você quer fazer. O bom é inimigo do excelente. E o razoável é inimigo do bom. Medíocre, né? Mediano. Se você está satisfeito em ficar na média, você nunca vai ser bom. Se você está satisfeito em ser bom, você nunca vai ser excelente. Se você já é excelente naquilo que você faz e você não quer ser extraordinário, você está morto. E se você é extraordinário, você vai ter que buscar outro grau, igual o Elon Musk.
o planeta já não cabe mais ele. Ele já está querendo, ele já comprou um pedacinho de terra em Marte. Enquanto a gente está preocupado em comprar aqui um terreninho, fazer uma casa, coisa e tal, o cara está comprando terra em outro planeta. Quer dizer, é outra cabeça. Né? Então, quais são os medos que estão atrapalhando o seu crescimento? Quais são os medos que você precisa superar? Quais são as características? O que eu preciso ter? Coragem, clareza, tentar. Né? Raul Seixas fala isso, tente outra vez. Não é isso? Determinação, não é teimosia. Teimoso é aquele que sabe que está errado e continua insistindo no erro. Isso não é determinação, isso é teimosia. Inclusive isso aí está na beira da burrice. Não é isso? Os turrões, desculpa a grosseria, o burro, ele é teimoso. O determinado é outro. Sabe que precisa de energia, sabe que precisa de resiliência, sabe que precisa suportar para atingir o objetivo que ele quer. Porque ele tem clareza, ele conhece, ele sabe ler o mapa, ele sabe onde ele vai chegar com o navio dele. Ele sabe que aquela parte do oceano ali é uma parte braba. Então ele tem que atravessar aquela parte para ele chegar num determinado local e encontrar o seu tesouro. Objetivo, lembra? Então isso tudo você vai se municiando, isso tudo você vai crescendo, isso tudo vai te fortalecendo e aí você vai se tornando uma pessoa cada vez melhor. Um pai cada vez melhor, um marido cada vez melhor, uma mãe cada vez melhor, uma esposa cada vez melhor. Um empresário, uma empresária, um professor, um médico, enfim. Você vai buscando a excelência a partir do momento que você vai se libertando, porque você vai se expandindo. Essa é a ideia da coisa. Quanto mais você vai se potencializando, mais você vai crescendo. Por isso que você não tem que ter teto. Você tem que ter chão, base, raiz, para você entender, firmeza, alicerce. Mas você não pode colocar um teto para você em nada na sua vida. Nas suas conquistas pessoais, nas suas conquistas sentimentais de relacionamento, enfim, emocionais, espirituais, nada pode ser limitado. Seu conhecimento, nada. Se você já leu. E outra coisa não é quantidade, é qualidade. É intensidade, é profundidade. Não se limite. E eu te convido a fazer essa jornada. Pessoal, nós estamos indo encerrar, já está 1h e tal. Agradecer a todos vocês que estiveram aqui. Pessoal que chegou depois, dá uma olhada lá no início da live, tem muita coisa bacana, muita coisa interessante. Quero agradecer a todo mundo. Quero agora fazer o nosso jabá, nosso pitch. Você me encontra nas redes sociais como @coachrobertomartins. Eu estou no Facebook, no Instagram, no YouTube, no Twitter, enfim. Nós temos um treinamento, uma metodologia, um método chamado Seja Épico, que eu já tinha falado aqui. Você vai ter 7 encontros, uma mentoria muito profunda, muito baseada em conhecimento, experiência, prática, vivência com meus mentorados no dia a dia, trabalhando forte. Vou estar contigo durante 7 encontros, essa é a ideia. E você vai entender esse processo de transformação. Nós temos um site da minha empresa, America's Mentoring Group, www.americasmentoring group. Quando você colocar America's Mentoring Group já vai aparecer, é rápido, entendeu? E lá no meu site você vai ver sobre isso. E quando no Linktree você tem também os meus contatos para que você... O Linktree está ali na bio do Instagram, né? Você clicou ali, você vai ver as formações que nós temos. Formamos mentores, pessoas que querem transformar o seu conhecimento numa forma de ganho, ter mais liberdade financeira, liberdade geográfica e de tempo. Então você vai pegar seu conhecimento e vai transformar isso num negócio. Você vai sempre me ver falar sobre negócio. Eu falo sobre espiritualidade, eu falo sobre 3 coisas: pessoas, propósito, pessoas, negócio e propósito. E isso tudo está ligado a espiritualidade, mente e corpo. Perfeito? Então é simples assim. Fechar aí
essa coluna, essa tríade aí. Então, entender isso. O que eu vim fazer nesse mundo, como eu transformo isso numa coisa que vai ajudar outras pessoas e como eu transformo isso num negócio. Essa é a base da formação dos mentores. Perfeito? E sou mentor empresarial, formado em gestão empresarial, pós-gestão de projetos, MBA em educação corporativa, 6 formações de coach, 1 formação de mentor internacional. Não sou curioso, 37 anos de experiência, 5 anos de vivência em sala de aula, dentro do Senac RJ. Então, não sou curioso, não é como é que se possa dizer, não vive de falácia, vive de experiência, de prática. Formando mentores, trabalhando com empresários, enfim. Então você tem isso tudo, você pode entrar em contato com a gente, lá tem os telefones, tem o direct, enfim, não é isso? Temos o diagnóstico que é inteiramente grátis, você só precisa marcar, a gente precisa agendar para ver a agenda, e eu faço um diagnóstico que eu coloco isso, está dentro da Roda da Vida, que é uma das ferramentas que é muito utilizada pelos coaches. Qual é a sua contribuição para a sociedade? E a minha contribuição de forma gratuita é um diagnóstico. É você poder conversar comigo, literalmente, durante meia hora, 40 minutos, e nós podermos ver ali como está você agora e como está a sua empresa. Não é isso? Se você não tem empresa, como você está nesse momento? Se você tem, como está você e como está o seu negócio? Essa é a ideia. Então essa é a minha parte social, essa é a parte que eu entrego gratuitamente. Não é isso? Então eu queria agradecer a todos que aqui estão, que aqui estiveram, a paciência, os feedbacks aí. Fernando, obrigado Fernando, Guilherme, deixa eu ver aqui, Vailante, tem mais que Márcio Cabe, Vilela, Carlos, meu Deus do céu, Paulo, enfim, perdoa gente, vai subindo ali, eu sou um pouco enrolado, volto mesmo, eu falo isso aqui, né, eu tô aqui, tô olhando ali o computador, aí vai subindo as telas e o vídeo fica gravado. Quero agradecer a todos, muito obrigado, tenham uma excelente noite, um excelente final de semana, reflitam sobre isso, o que está te travando, o que está impedindo de você atingir todos os seus objetivos. O que está te impedindo de ter clareza sobre quais são esses objetivos? O que está impedindo você de vir exercitar aquilo que você veio no mundo, de exercitar o seu propósito, de experienciar uma vida maravilhosa? Estou te falando de fantasia? Não, vida normal. A gente chora, a gente sofre, a gente levanta, a gente briga, a gente cai, a gente levanta, mas nós estamos no caminho, no caminho da evolução, né? Não estamos falando de Alice no País das Maravilhas, não estamos falando de A Fantástica Fábrica de Chocolate, não. Estamos falando de realidade. Realidade de quem já passou fome, realidade de quem já teve para morrer algumas vezes, realidade de quem já teve que já ficou internado, que já ficou acamado, que deu a volta por cima em N coisas. Eu sou um ser humano normal, carne e osso, que está buscando ainda muitas coisas, né? Aqui o Guilherme falou, independente da idade, eu vou estar sempre fazendo aquilo que meu coração está feliz em fazer, vou estar sempre buscando, né? E quanto mais eu tiver, mais eu quero, quanto mais eu for, mais eu vou querer ser, melhor dizendo, né? Inclusive preciso aprender mais a minha língua. Então, gratidão a todos vocês, obrigado. Qualquer coisa é só entrar em contato, tem o direct, tem o telefone, tem o chat, tem um montão de coisa aí. Valeu, pessoal? Você vem aqui, para me seguir, você vem aqui em cima, né? Clica aí, você começa a me seguir no Instagram, vou te seguir também. Gostaria que você fosse lá no YouTube, tem alguns vídeos lá bacana para você poder assistir, tranquilo? E fiquem com Deus, muito obrigado, gratidão a todos vocês. E agora, como eu falo, sempre vou desligar essa bagaça e vamos que vamos. Um abração, fiquem com Deus, sucesso, paz, saúde e prosperidade. É o que eu desejo para todos vocês. Muita paz, muita saúde, muita prosperidade. Ser próspero, né, inclui a riqueza. Então, seremos prósperos primeiros e ricos logo em seguida, 1 milésimo de segundo depois. Com muita paz e muita saúde. Beleza? Fique com Deus. Um abração. Valeu.